O vaqueiro mal conseguia ficar de pé quando encontrou o jovem nativo ferido à beira do rio, tremendo como alguém que já havia sido deixado para morrer mais de uma vez. Mas quando o homem, quase sem forças, colocou seu único remédio nas mãos dele, o nativo arregalou os olhos como se reconhecesse aquele gesto de algum lugar muito distante. E no instante em que a tribo viu o objeto que ele carregava, o silêncio que tomou conta do acampamento fez até os mais velhos prenderem a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol era um peso nos ombros de Raul. Cada passo na margem do rio Paraguacu era um suplício. A perna, onde a cascavel o picara, latejava como um coração a mais, quente e inchada. O mundo girava, as cores da caatinga se misturavam em um borrão amarelado. João, Ana, ele sussurrou, o nome dos filhos um fio de força em meio à névoa da febre. Ele parou, encostando-se trêmulo em uma pedra. Respirar doía. O horizonte dançava. Ele sabia. A casa, a fazenda Boa Vista, estava muito longe. Nunca chegaria. Foi então que viu o vulto caído mais adiante, quase dentro da água. Primeiro pensou ser um animal, um bezerro perdido, mas ao se aproximar, cambaleando, seus olhos azuis claros e turvos enxergaram um braço, uma perna torcida. Era um jovem, um menino, praticamente, de calças rasgadas e uma camisa suja. A perna dele tinha um corte feio, profundo, e o sangue se misturava à terra. Raul se arrastou até ele, caindo de joelhos ao lado. O menino abriu os olhos, cheios de um medo tão intenso que fez o vaqueiro esquecer a própria morte por um instante. Não, não me leve, o jovem gaguejou, recuando com o corpo, mas a dor na perna o parou. Ele encolheu-se. Raul olhou para o ferimento, olhou para o rosto assustado, olhou para o rio, depois para o caminho de onde viera. Sua mão foi ao bolso do gibão, lenta, pesada. Os dedos calejados encontraram o único alívio que carregava. Um pequeno saquinho de couro, gasto pelo tempo, amarrado com um cordão. Toma, a voz de Raul saiu áspera, um ruído seco. Ele empurrou o saquinho na direção do jovem. É remédio. Bom, pega. O jovem Aruan olhou para a mão do vaqueiro, depois para seu rosto marcado e pálido. Ele não entendeu. Aquele homem estava pior que ele. Muito pior. Seus lábios estavam secos. Seus olhos não focavam direito. É para você, disse Aruan confuso. Você está doente. Raul balançou a cabeça. Um movimento lento. A febre queimava seus pensamentos, mas um permanecia claro. Aquele menino tinha a vida toda pela frente. Ele, Raul, já tinha vivido a sua. Já tinha visto seus filhos crescerem um pouco. Já tinha amado. Era o bastante. Não, para você. Aplica no corte. Vai estancar o sangue e limpar, insistiu Raul, colocando o saquinho na mão suja de Aruan. Sua própria mão tremia muito. Meu nome é Raul. Aruan segurou o objeto. Era apenas um pequeno pacote de couro, mas quando seus dedos tocaram os desenhos bordados na superfície, um padrão de espinha de peixe e raios de sol, o mundo parou. O ar sumiu de seus pulmões. Ele conhecia aquele desenho, conhecia cada ponto. Sua avó contava histórias sobre ele todas as noites, antes de seu pai desaparecer. Era o padrão do saquinho de seu pai, Itã, o grande curandeiro, o objeto que sumiu com ele há mais de 20 anos. Aruan olhou para Raul, seus olhos castanhos arregalados transbordando uma pergunta muda. Como? Como um vaqueiro à beira da morte tinha isso? Onde? Aruan tentou falar, mas a voz falhou. Raul não entendeu a reação. Viu apenas o choque no rosto do menino. Pensou que era o medo da morte. Pega o remédio, menino. Não olhe assim para mim. Raul ofegou, seu corpo começando a inclinar para o lado. Na estrada, a gente é tudo igual, só poeira e sede. Mas Aruan já não ouvia direito. Um impulso novo, maior que a dor na perna, maior que o medo, nasceu dentro dele. Aquele saquinho não era só um remédio, era um pedaço de seu pai. Era uma resposta a uma pergunta que doía desde que ele era uma criança. Com um movimento rápido, Aruan guardou o saquinho dentro da sua própria camisa contra o peito. Esqueceu sua ferida, esqueceu sua dor. Ele se apoiou na pedra e, com um esforço que fez suar frio, colocou o braço de Raul sobre seus ombros. Levanta, disse Aruan, sua voz firme pela primeira vez. Minha aldeia é perto. Fique quieto, senão os maus espíritos da febre vão te ouvir. Raul tentou resistir. Um último suspiro de orgulho teimoso. Deixa eu aqui. Vai você. Não.
A resposta de Aruan foi imediata, forte. Você me deu uma coisa, muito importante. Agora eu te levo. Segura em mim. Raul, sem mais forças para discutir, deixou-se levantar. O corpo do velho vaqueiro era pesado, mas Aruan, magro e ágil, encontrou um jeito de apoiá-lo. Eles formaram uma figura triste e torta. Um homem alto e febril, quase desmaiando, e um jovem mancando, arrastando a perna ferida, mas com os olhos fixos no horizonte, além das árvores da caatinga. Caminhar era uma tortura para os dois. Cada metro era uma vitória. O sol continuava a queimar, mas Aruan não parava. Ele sussurrava, mais para si mesmo do que para Raul, que cambaleava ao seu lado. Pai, este era seu? Você está aí, em algum lugar? Me mostra o caminho. Eles se afastaram da margem do rio, entrando por um caminho quase invisível entre as plantas secas. A jornada era lenta, mas havia uma direção. E pela primeira vez desde que caíra, Aruan não se sentia perdido. Ele carregava nas mãos um mistério, e nos ombros, o peso de uma dívida que precisava ser paga. Juntos, os dois feridos rumavam para um lugar onde o passado e o presente estavam prestes a colidir. O sol subia mais alto, e cada sombra da caatinga ficava mais curta. Raul e Aruan avançavam como dois bêbados, tropeçando nas pedras e nos gravetos secos. O peso do vaqueiro quase derrubava o jovem a cada passo. Mais um pouco, Aruan dizia, mais para si mesmo. Sua perna latejava com uma dor quente, mas o calor da febre de Raul, que ele sentia através da camisa suada, era pior. Raul tentou falar. Os lábios rachados se moveram. Água. Aruan olhou ao redor. O rio Paraguacu serpenteava não muito longe. Lá, vamos até a margem. Eles se arrastaram até a beira do rio. Aruan deixou Raul sentar com cuidado, encostado no tronco retorcido de uma árvore. Ele mesmo caiu de joelhos na terra úmida, mergulhando as mãos na água para levar à boca, mas parou antes de beber. Cheirou a água. Tem um cheiro, murmurou Aruan franzindo a testa. Que cheiro? A voz de Raul era um sopro. Não é normal. É um cheiro doce, mas errado. Aruan olhou a água corrente. Parecia limpa, mas seu nariz, acostumado com os cheiros da mata, sentia algo estranho. Ele viu algumas folhas mortas flutuando, com uma borda marrom estranha. Mesmo assim, ele molhou as mãos novamente e levou água para Raul beber. Era melhor que nada. Depois de beber um pouco, Raul pareceu recuperar um fio de consciência. Ele fixou os olhos azuis e turvos em Aruan. Esse saquinho. Raul começou ofegante. Você conhecia ele. Não era uma pergunta, era uma observação. Aruan sentou na terra, massageando a perna ferida. Ele olhou para o peito, onde o saquinho estava guardado. Era do meu pai, disse Aruan, a voz baixa. Ele sumiu quando eu era muito pequeno. Esse saquinho sumiu com ele. Como o senhor conseguiu isso? Raul fechou os olhos, tentando ordenar as memórias através da febre. Faz muitos anos, 10, talvez 12. Encontrei um homem na estrada, perto de Mucugê. Ele estava muito mal, com febre, sozinho. Dei água e um pedaço de carne seca para ele. Raul fez uma pausa para respirar fundo. Ele não tinha nada para me dar em troca, só aquele saquinho. Disse que era um remédio poderoso de uma raiz rara, que devia ficar com alguém de bom coração. Aruan se inclinou para a frente. Esse homem, como ele era? Raul abriu os olhos olhando para o céu azul. Magro, cabelo preto, mas com alguns fios brancos. Tinha um olhar triste, muito triste. Falou pouco, só agradeceu e foi embora, mancando. A descrição fez o coração de Aruan bater mais rápido. Poderia ser. Tantas pessoas passavam pela região. Ele não disse seu nome? Perguntou Aruan, tentando não soar desesperado. Não, nem eu perguntei. Na estrada, às vezes é melhor não saber. Raul tossiu. Um som seco. Guarde o saquinho. Use o remédio na sua perna. Aruan balançou a cabeça com força. Não, não ainda. Ele não explicou o motivo. Como explicar que aquele objeto era mais do que remédio? Era uma prova. Era a história de seu pai voltando para casa. Tem filhos, seu Raul? Aruan perguntou, mudando de assunto. Um quase sorriso tocou os lábios rachados de Raul. 2. João e Ana. João tem 15 anos. Ana, 13. Minha Maria, a mãe deles, já se foi. Eles devem estar esperando o Senhor. Sim, devem. O olhar de Raul perdeu o foco novamente. A febre subia. E seu pai? Ele sabia fazer remédios? A pergunta pegou Aruan de surpresa. Sim, ele era o melhor curandeiro da aldeia. Todos diziam isso, até que ele foi embora.
Eles ficaram em silêncio por um momento. O rio fluía com seu cheiro estranho. Uma ave gritou ao longe. Precisamos andar, disse Aruan, se levantando com dificuldade. A perna doía menos agora, ou ele estava se acostumando com a dor. Não está muito longe, eu conheço o caminho. Ele ajudou Raul a se levantar novamente. O corpo do vaqueiro estava mais pesado, mais mole. Aruan precisou usar toda a sua força. Desta vez, Raul não reclamou. Ele apenas resmungou o nome dos filhos, baixinho. A paisagem começou a mudar. A caatinga aberta dava lugar a uma mata um pouco mais fechada, com árvores mais altas. Aruan guiava com certeza, evitando certos caminhos, escolhendo outros. Ele conhecia cada pedra, cada árvore quebrada. Como sabe tanto do caminho? Perguntou Raul, com os olhos semicerrados. Eu venho até o rio pescar e gosto de andar por aqui, de olhar as plantas que meu pai ensinava. Aruan não contou que, muitas vezes, andava por esses lugares imaginando encontrar algum sinal, alguma pista do pai. De repente, Aruan parou. Eles estavam no alto de uma pequena colina. Ele apontou para baixo, para um vale escondido entre duas serras. Lá, disse ele, e sua voz tinha um tom de alívio tão profundo que quase soou como um choro. É minha aldeia. Raul forçou os olhos a focarem. Viu o contorno de algumas casas de barro e madeira, o movimento pequeno de pessoas, a fumaça fina de uma fogueira subindo para o céu. Era real. Eles tinham chegado. Mas o alívio de Aruan durou pouco. Ao olhar para o homem quase desmaiando ao seu lado e sentir o peso do saquinho de couro contra seu peito, uma nova apreensão surgiu. Eles tinham chegado. Agora, ele teria que explicar tudo. E o mundo que ele conhecia estava prestes a mudar. A descida da colina foi a parte mais difícil. Raul quase caiu várias vezes, seu corpo não respondendo mais. Aruan gritou por ajuda quando estavam perto o suficiente das primeiras casas. Mãe, tio Camu, uma criança que brincava perto de um pé de mandioca os viu primeiro. Ela parou, olhou, depois correu para dentro da aldeia gritando. Em instantes, pessoas começaram a sair das casas e parar do que estavam fazendo. A primeira a correr foi uma mulher de cabelos longos e olhos assustados. Era Ima, a mãe de Aruan. Meu filho, o que aconteceu? Ela gritou, alcançando-os e segurando o rosto de Aruan. Seus olhos pularam para a perna ferida, depois para o homem estranho que seu filho sustentava. Ajuda, mãe. Ele está muito mal, Aruan disse, a voz falhando de cansaço. Um homem forte de braços largos chegou logo atrás. Era Camu, o tio. Sem perguntar, ele colocou o braço de Raul sobre seus próprios ombros, tirando o peso de Aruan. O que foi isso, menino? Quem é esse homem? Camu perguntou enquanto conduzia Raul para uma sombra perto de uma cabana maior. Ele me salvou, Aruan respondeu, mancando atrás deles. Eu caí, me cortei. Ele me encontrou. Ima já estava ajoelhada ao lado de Raul, tocando sua testa. Ele está queimando de febre. Mais pessoas se aproximaram, formando um círculo silencioso ao redor. Eles olhavam para o vaqueiro desconhecido de pele clara e roupas de couro e para Aruan, ferido. O burburinho de perguntas começou. Quem é ele? Veio da cidade? Aruan, você está bem? Aruan ignorou as perguntas por um momento. Ele se ajoelhou ao lado de Raul, que agora estava deitado no chão com os olhos fechados, respirando com dificuldade. Todos olharam para o jovem, esperando uma explicação. Foi então que Aruan colocou a mão dentro da camisa e tirou o saquinho de couro. O silêncio que caiu não foi comum. Foi um silêncio pesado que parou o ar. As pessoas mais velhas que estavam mais atrás se aproximaram. Seus olhos fixaram no pequeno objeto na mão de Aruan. Ima levou a mão à boca. Seu rosto perdeu toda a cor. Camu ficou imóvel, seus olhos arregalados. Aruan segurou o saquinho para que todos vissem. Sua voz saiu firme, clara, carregando uma pergunta de 20 anos. Este saquinho, ele era do meu pai. Ninguém disse uma palavra. Uma senhora muito idosa, com o rosto cheio de linhas, começou a chorar silenciosamente. Um homem mais velho fez um sinal de respeito com a cabeça. O círculo de pessoas se abriu. Dali, vindo da maior cabana, uma mulher se aproximou. Ela andava com passos calmos, mas seus olhos estavam presos no saquinho. Era Jurema, a cacique. Seu colar de sementes balançava suavemente no peito. As pessoas recuaram, dando passagem. O silêncio era tão profundo que se ouvia o rio lá longe. Jurema parou em frente a Aruan. Ela não olhou para Raul, não olhou para a perna ferida do jovem.
Seu olhar estava completamente preso no pedaço de couro gasto. Me dê, ela disse, e sua voz, sempre tão calma, tinha um leve tremor. Aruan colocou o saquinho na mão estendida de Jurema. A mão da cacique era firme, mas seus dedos tremeram ao tocar os desenhos bordados. Ela virou o saquinho com cuidado, como se segurasse um pássaro recém-nascido. Seus dedos passaram sobre o padrão de espinha de peixe, sobre os raios de sol desbotados. Ela fechou os olhos por um longo instante. Quando os abriu, estavam brilhando. Itan, ela sussurrou, um nome que não era pronunciado em voz alta há muitos anos. Ela então se ajoelhou ao lado de Raul, olhou para seu rosto febril, para suas roupas de vaqueiro. Sua expressão era uma mistura de assombro e urgência. Este homem, Jurema falou agora para todos. Este estrangeiro, de onde ele vem? Ele se chama Raul. Aruan respondeu rápido. Ele é vaqueiro. Ele me deu o saquinho, me deu o remédio que estava dentro. Um murmúrio percorreu o grupo. Deu? Por que ele faria isso? Ele sabe o que é isso? Jurema levantou-se. Ela segurava o saquinho contra o peito. Seu olhar varreu a aldeia, as faces chocadas, os olhos cheios de perguntas. O sagrado voltou para nós, ela anunciou, e sua voz agora era forte, carregando todo o peso de suas palavras. Mas ele voltou amarrado a uma vida que está se apagando, e a um segredo que não pode mais ficar escondido. Ela olhou para Camus. Leve este homem para a cabana de cura. Cuidem dele. Não deixem a febre levá-lo. Camus acenou com a cabeça e, com a ajuda de outro homem, levantou Raul com cuidado. Jurema então voltou seu olhar para Aruan. Você, venha comigo. E você também, Ima. É hora de ouvirmos toda a história, cada pedaço. Enquanto Camus levava o vaqueiro desconhecido para longe e o povo começava a sussurrar, assombrado, Aruan seguiu Jurema e sua mãe. O saquinho sagrado estava de volta, mas as perguntas que ele trazia eram maiores e mais perigosas do que qualquer um poderia imaginar. Dentro da cabana de cura, o ar era fresco e cheirava a ervas secas. Raul estava deitado sobre uma esteira, coberto por um pano fino. Sua respiração era mais tranquila, mas o suor ainda brilhava em sua testa. Aruan sentava-se ao seu lado com a perna já limpa e envolta em folhas medicinais. Jurema, Ima e mais 2 anciãos da aldeia completavam o círculo silencioso. Camus ofereceu um pouco de água para Raul. O vaqueiro bebeu com dificuldade, mas seus olhos pareciam um pouco mais presentes. O senhor se chama Raul, disse Jurema, não como pergunta, mas como um fato. O que o trouxe até as margens do nosso rio? Raul olhou para ela, depois para o saquinho que agora estava no colo de Jurema. A cascavel, ele respondeu, a voz ainda rouca. Picou minha perna perto do gado. Tentei voltar para casa. Não deu. Caí perto da água. E você encontrou Aruan. Sim, ele estava caído. Pior que eu, pensei. Raul fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Aí lembrei do remédio. Um dos anciãos, um homem de cabelos totalmente brancos chamado Jerônimo, falou. Esse saquinho, como ele chegou às suas mãos, vaqueiro? Raul abriu os olhos. Pareceu viajar no tempo. Faz mais de 10 anos. Um homem, doente na estrada velha que vai para Mucugê. Eu parei, dei água, um pedaço de comida. Ele não tinha nada, só aquele saquinho. Disse que era para quem precisasse mais. Raul fez uma pausa. Eu guardei, nunca usei. Até hoje. Esse homem, Jurema perguntou, sua voz suave, mas firme. Como ele era? Magro, cabelo preto, mas já com alguns fios brancos. Tinha os olhos, parecia que carregava uma tristeza muito pesada. Ele mancava de uma perna. Ima soltou um som baixo, como um suspiro preso. Ela olhou para Aruan, seus olhos cheios de lágrimas. Era a descrição de Itan. Ele disse seu nome? Perguntou o outro ancião. Não, e eu não perguntei. Ele agradeceu, virou as costas e foi embora. Sumiu na poeira da estrada. Raul tossiu. O remédio é bom, podia ter me salvado, mas aquele menino, ele era só um menino. Raul parecia exausto, seu olhar se perdeu. Meus filhos, João e Ana. Descanse agora, disse Jurema, com uma voz que era uma ordem gentil. Você está seguro aqui. Camus fez um sinal com a cabeça e as mulheres que cuidavam da cabana se aproximaram com uma bebida quente e calmante para Raul. Em minutos, a respiração do vaqueiro ficou profunda e regular. Ele adormeceu. Jurema se levantou, olhou para Aruan e Ima. Venham. Eles saíram da cabana e foram para a sombra de um grande jatobá, longe dos ouvidos curiosos. O sol da tarde começava a se inclinar. Aruan, Jurema começou, segurando o saquinho com as 2 mãos.
A história que seu pai contou para a aldeia quando você era bebê não era a verdade completa. E eu permiti que essa mentira crescesse. Ima baixou a cabeça. Aruan sentiu um nó se formar em seu estômago. Seu pai, Itã, não roubou esse saquinho. E ele não fugiu porque era culpado. Jurema fechou os olhos por um segundo. Ele foi acusado por um homem chamado Elias, um madeireiro que queria as terras perto das nascentes do rio. Itã era contra o desmatamento. Ele defendia o rio com força. Elias precisava calar a boca dele. Como ele acusou meu pai? Aruan perguntou, a voz trêmula. Um dia, o saquinho sumiu do altar da aldeia. Elias espalhou que tinha visto Itã vendendo o objeto para um comerciante na cidade. Disse que Itã queria dinheiro para abandonar a aldeia. Muitos acreditaram. A dúvida era um veneno pior que o da cobra. Jurema olhou para Ima com arrependimento. Eu era nova na liderança. Tive medo de confrontar Elias, um homem com conexões. Itã viu que a desconfiança estava dividindo o povo. Para proteger você e sua mãe da vergonha, ele fugiu e levou o saquinho consigo, para que ninguém mais pudesse usá-lo para fazer mal. Aruan sentou-se no chão, as pernas fracas. Toda a sua vida, ele carregou a sombra de uma traição que nunca existiu. E o rio? Ele sussurrou. O rio está morrendo, Jurema disse, a realidade batendo com força. Elias abriu uma área de desmatamento perto da nascente principal. Joga venenos para limpar a terra. Esses venenos escorrem para a água. É o cheiro estranho que você sentiu. Precisamos do saquinho sagrado completo, o objeto, e o que tem dentro para fazer um ritual de purificação. Um ritual forte, dos antigos. Só ele pode pedir cura para as águas. Ela olhou para a cabana de cura. Mas dentro deste saquinho está o único remédio que pode tirar o veneno da cobra do corpo de Raul. Se usarmos o remédio para salvá-lo, o saquinho fica incompleto. O ritual pode não funcionar, e o rio, e tudo que depende dele, vai morrer. O silêncio caiu sobre os três. A verdade não trouxe alívio, trouxe uma escolha impossível. Salvar o homem que devolveu um tesouro, ou salvar o rio que dava vida a todo o povo. Aruan olhou para suas mãos, as mãos que seguraram o saquinho. Ele agora segurava o destino de 2 mundos. A notícia chegou à fazenda de Elias antes do pôr do sol. Um dos seus homens, que tinha um primo casado com uma mulher da aldeia, ouviu os sussurros e correu para contar. Elias estava em seu escritório, um cômodo escuro com cheiro de mofo e papel velho quando o capanga bateu na porta. Chefe, tem um problema. Elias, um homem de meia idade com um bigode fino e olhos que nunca pareciam parar de calcular, ergueu a cabeça. Fala. O saquinho, aquele saquinho de couro dos índios, apareceu. A caneta que Elias segurava caiu sobre a mesa. Seu rosto, normalmente pálido, ficou ainda mais branco. Como? Onde? Um vaqueiro moribundo deu para o filho do Itã, o tal do Aruan. Ele levou o vaqueiro para a aldeia. A cacique, Jurema, já está com o saquinho. Elias se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele começou a andar de um lado para o outro do pequeno cômodo. O filho do Itã. O vaqueiro. Ele resmungou, conectando os pontos. Seu olhar era de puro pânico. Aquele pedaço de couro era a prova material que podia desfazer toda a história que ele construiu. Se os índios acreditassem na história do vaqueiro, eles saberiam que Itã não era ladrão. E se soubessem disso, começariam a perguntar por que Elias mentiu. E as perguntas poderiam levar até o desmatamento ilegal, até os barris de veneno que ele enterrou perto da nascente do rio Paraguacu. Eles não podem ficar com esse saquinho, Elias falou, mais para si mesmo. Eles não podem conversar com esse vaqueiro. Ele parou de andar e olhou para o capanga. Seus olhos ficaram frios. Reúna os homens, todos, armando-os, os fortes. Vão até a área da aldeia. Não entrem, não deem motivo para a guerra, mas fechem todos os acessos. Ninguém entra, ninguém sai, especialmente aquele vaqueiro. E o saquinho, chefe? O saquinho tem que sumir, para sempre. Se conseguir pegar sem alarde, peguem. Se não... Elias não terminou a frase. A expressão no seu rosto era conclusão suficiente. O capanga assentiu e saiu correndo. Na aldeia, o crepúsculo trazia um ar pesado. A conversa entre Jurema, Aruan e Ima havia se espalhado. Alguns olhavam para a cabana de cura com pena. Outros olhavam para o rio com medo. 2 jovens, Yassi e Raul, foram encarregados de buscar água em um ponto mais afastado, onde a água parecia menos contaminada. Eles desceram a trilha silenciosa, carregando potes de barro. Escuta, Yassi parou de repente. Raul congelou.
Ambos ouviram o som de vozes grossas, risadas secas vindo não do rio, mas da mata fechada do lado leste. Um lado que não era a trilha da aldeia. Os dois jovens se agacharam atrás de um arbusto. Cuidadosamente afastaram as folhas. Dois homens brancos com botas sujas de lama e chapéus de aba curta. Eles carregavam facões grandes na cintura. Um deles fumava um cigarro de palha. O velho disse para ficar de olho. Nada de invadir ainda, só cercar, disse um. Tá bom, mas se eu ver aquele saquinho pego, o chefe paga bem por isso, respondeu o outro. Yassi e Hal se olharam, os olhos arregalados de terror. Eles se arrastaram para trás, silenciosos como sombras, e quando estiveram longe o suficiente, correram de volta para a aldeia. Eles correram direto para a grande cabana, onde Jurema estava conversando com os anciãos. Os dois jovens entraram ofegantes, interrompendo a reunião. Cacique, homens armados na mata do lado leste, Yassi falou engasgando. Eles falaram do saquinho, falaram em cercar a aldeia, completou Hal. Seu rosto estava pálido. O silêncio na cabana ficou carregado. Todos os olhos se voltaram para Jurema. Ela não pareceu surpresa, apenas fechou os olhos por um momento, como se esperasse por essa notícia ruim. Elias, ela disse o nome com uma calma perigosa. Ele sabe, e ele veio para calar a verdade. Ela se levantou. Camus, avise todos, ninguém sai da aldeia. As crianças ficam perto das mães. Os jovens que podem vigiar, vigiem, mas sem se expor, sem confronto. Camus assentiu e saiu rapidamente. Jurema olhou para os rostos preocupados ao seu redor, depois para a direção da cabana de cura, onde Raul lutava contra a febre. Finalmente seu olhar caiu sobre o saquinho de couro, que agora estava em cima de uma esteira simples. A realidade era uma prisão. De um lado, o veneno no rio, uma morte lenta para toda a aldeia. Do outro, o veneno no sangue do vaqueiro, uma morte rápida para um homem que foi bondoso. E agora, cercando tudo, homens com facões enviados por um mentiroso ganancioso, prontos para apertar o cerco. A aldeia inteira estava encurralada, e no centro de tudo, um pequeno saquinho de couro desgastado. A noite caiu sobre a aldeia como um manto pesado. Não havia fogueira grande, apenas pequenas lamparinas dentro das cabanas. A notícia dos homens na mata se espalhou, e o medo era um cheiro no ar, mais forte que o cheiro das ervas. Na grande cabana, Jurema reuniu os principais da aldeia. O saquinho estava no centro, sobre uma esteira de palha. A discussão começou baixa, mas logo as vozes se elevaram. Camus foi o primeiro a falar. Ele bateu o punho no chão de terra com força. Não podemos deixar o vaqueiro morrer. Ele salvou Aruan. Ele devolveu o que era nosso sem saber. É um homem de honra. Usamos o remédio agora. Um ancião chamado Bené, de voz calma, mas firme, balançou a cabeça. E o rio, Camus? Sem o ritual completo, o veneno não vai embora. Em uma semana, os peixes vão todos boiar mortos. Em um mês, a água vai matar até as plantas. E depois, como vivemos? Mas é um homem contra toda uma aldeia, argumentou outra mulher chamada Luísa. É cruel deixá-lo morrer quando temos a cura aqui. Não é cruel, é necessário, disse Jerônimo, o mais velho de todos. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Às vezes o bem de muitos vem antes do bem de um. É a lei da sobrevivência. Aruan ouvia tudo sentado perto da porta. Cada palavra era uma facada. Ele olhava para o saquinho. Dentro daquele couro estava a vida de Raul, mas fora dele, dependendo dele, estava a vida de todo o seu povo, do rio, das histórias. Ele sentia a culpa de seu pai como se fosse sua, e sentia o peso da dívida com o vaqueiro. E se o ritual não funcionar? Perguntou Ima, a mãe de Aruan, sua voz trêmula. Já tentamos outras coisas. Nada limpou a água. Se usarmos o remédio e mesmo assim o rio morrer, perdemos as duas coisas. E se o remédio nem salvar o vaqueiro? Contra-argumentou Camus. Ele está muito fraco, mas temos que tentar. As vozes se cruzavam, argumentos batendo como pedras. O saquinho é sagrado, sua força está completa. A honra também é sagrada. Deixar um benfeitor morrer é uma maldição. Os homens de Elias estão lá fora. Eles querem o saquinho. Precisamos tomar uma decisão rápido. Jurema observava tudo em silêncio. Seus olhos passavam de um rosto para outro, ouvindo cada medo, cada angústia. Ela olhou para Aruan, parado no canto. Aruan, ela chamou, e todas as vozes se calaram. O saquinho chegou até nós pelas suas mãos. Você carrega o vaqueiro para cá. O que você diz? Todos os olhos se viraram para ele. Aruan sentiu um calafrio.
Ele não era um ancião, não era um líder, era apenas um jovem com uma perna machucada e um coração confuso. Ele engoliu seco. Eu quero salvar o seu Raul. Ele foi bom comigo, ele me deu tudo o que tinha. Sua voz falhou por um instante. Mas eu também quero salvar o rio. É a memória do meu pai que está na água, nas árvores. E quero limpar o nome dele. Se o ritual provar que o saquinho nunca foi roubado, todos vão saber que Elias mentiu sobre meu pai. Camus olhou para ele com um misto de orgulho e impaciência. É lindo, menino, mas temos que escolher, agora. Aruan levantou-se apoiando-se na parede. A perna doía, mas a decisão doía mais. Não, ele disse, e a palavra saiu mais firme do que ele esperava. Não precisamos escolher um para deixar o outro morrer. Como assim? Perguntou Bené desconfiado. Não sei ainda, Aruan admitiu. Mas a avó, a mãe do meu pai, ela deixou muitos papéis, muitos desenhos de plantas. Ela sabia tudo sobre os remédios. Talvez haja outro jeito. Jurema ergueu as sobrancelhas. Uma centelha de interesse brilhou em seus olhos. É uma esperança muito fina, Aruan, disse Jerônimo. É a única que temos que não é de cortar um coração ao meio, respondeu Aruan. Deixem eu olhar, deixem eu tentar encontrar uma resposta. Ele olhou para Jurema implorando sem palavras. A cacique observou o rosto determinado do jovem. Viu nele a sombra de Itã, mas também uma luz própria. Uma teimosia que vinha da vontade de consertar as coisas, não apenas da raiva. Está bem, Jurema decidiu, sua voz encerrando a discussão. Amanhece em poucas horas. Aruan, você vai procurar nas coisas da sua avó. Camus, você o ajuda. Os outros mantenham a vigilância, ninguém dorme profundamente. E cuidem do vaqueiro. Mantenham-no estável, até onde der. A reunião se dispersou carregando uma trégua tensa. Aruan saiu da cabana, seguido por Camus. O ar da noite estava frio. Onde estão esses papéis? Perguntou Camus. Na cabana da minha mãe, num baú velho. Aruan olhou para a mata escura, onde os homens de Elias estavam escondidos. Precisamos de uma solução antes que eles percam a paciência e ataquem. Ou antes que o rio ou o seu Raul não possam mais esperar. Ele começou a mancar em direção à cabana de sua mãe. A busca por respostas começava agora, com o tempo escorrendo como água envenenada entre seus dedos. Na cabana de Ima, a luz de uma lamparina de óleo de babaçu tremulava. Aruan e Camus estavam ajoelhados no chão de terra batida, diante de um baú de madeira velha e pesada. Dentro, cheiro de tempo e papéis amarelados. Ela guardava tudo, murmurou Aruan, passando os dedos com cuidado sobre os desenhos feitos a carvão. Eram folhas, raízes, flores. Sua avó, uma grande conhecedora das plantas, havia deixado seu conhecimento registrado de forma simples. Camus ajudava separando folhas soltas. Procura por algo sobre veneno de cobra, ou sobre purificação. Aruan lia os símbolos e as poucas palavras em português que sua avó sabia escrever. Cura febre, ferida infeccionada, dor de barriga. Nada parecia especial o suficiente. A primeira luz do dia começava a clarear a entrada da cabana quando Aruan suspirou, frustrado. Aqui só fala de remédios comuns, nada que ajude a fazer pouco remédio render mais. Camus colocou uma mão forte no ombro do sobrinho. Vamos falar com os que andavam com seu pai. Talvez eles lembrem de algo que sua avó falava. Saíram e foram até a cabana de Bené, o ancião. O velho estava acordado, sentado na porta, observando o nascer do sol com preocupação. Bené, Aruan cumprimentou. O senhor era amigo do meu pai. A senhora lembra se ele ou minha avó falavam de uma planta muito rara, que podia fazer um remédio ficar mais forte? Bené ficou quieto por um longo momento, seus olhos perdidos no passado. Itã. Ele falava das plantas como se fossem pessoas. Cada uma tinha um espírito, uma força. Ele fez uma pausa. Teve uma vez, ele estava preocupado com uma área de mata que o madeireiro queria derrubar. Lembro que ele disse: se cortarem aquelas gameleiras velhas, perdem a raiz que dá força ao coração dos remédios. Ele falava de uma raiz que nascia só perto daquelas árvores. Aruan e Camus se entreolharam. Gameleiras? Onde ficam essas gameleiras? Perguntou Camus. No vale do lado norte, perto da cerca da fazenda do Elias, justamente onde ele começou a desmatar, respondeu Bené, e seu rosto escureceu. Foi por isso.
Foi por isso que Itã foi falar com Elias naquele dia. Não foi sobre o saquinho, foi para pedir, para implorar que não cortasse aquelas árvores. Ele disse que aquela raiz, a raiz do trovão, era importante para muitos remédios poderosos. A peça do quebra-cabeça se encaixou com um baque no coração de Aruã. Seu pai não era um ladrão, era um protetor. Elias não só mentiu sobre o roubo, como provavelmente provocou a discussão que fez Itã fugir, para poder cortar as árvores em paz. Raiz do trovão. Aruã repetiu, o nome ecoando em sua memória. Ele não se lembrava de ter visto nos papéis da avó. Enquanto isso, na cabana de cura, Raul acordou de um sono agitado. A febre estava alta de novo, seu corpo tremia. Uma das mulheres que o cuidava saiu correndo para chamar Jurema. A cacique chegou rápido. Ao ver o estado do vaqueiro, seu rosto ficou grave. Chamem o Aruã, ela ordenou. Quando Aruã entrou na cabana, seu coração apertou. Raul parecia ter encolhido. Sua respiração era curta e ofegante. Menino. A voz de Raul saiu fraca, mas seus olhos azuis procuravam os de Aruã. Aruã se ajoelhou ao lado da esteira. Estou aqui, seu Raul. Essa febre, ela é teimosa. Raul tentou um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Mas não se preocupa comigo. Você tem o saquinho? Está com a cacique. Está seguro. Bom, Raul fechou os olhos, reunindo forças. Use o remédio para o que precisarem, para o rio, para seu povo. Aruã balançou a cabeça, mesmo sabendo que Raul não podia ver. Não, nós vamos achar um jeito. O Senhor me salvou. Raul abriu os olhos, olhou fundo para Aruã. Você é um bom menino, como meus filhos. Seja forte, não importa o que aconteça. Não se arrepende de ser bom. Ser bom não é erro. A mão de Raul, grande e calejada, se moveu com dificuldade. Aruã segurou-a. A mão estava quente, quase queimando. Prometa para mim, Raul sussurrou. Cuide da sua gente, e quando puder, diga para o João e para a Ana, que o pai deles tentou. Aruã sentiu um nó na garganta. Eu prometo, mas o Senhor vai contar para eles. O Senhor vai melhorar. Raul não respondeu. Sua respiração ficou mais profunda, e ele pareceu adormecer novamente. Mas de um jeito mais preocupante. Aruã saiu da cabana com o coração pesado. Camus o esperava lá fora, com a informação que Bené dera. Raiz do trovão, Camus repetiu. Se ela existe, e se faz o que seu pai dizia, pode ser a solução. Mas ela fica no território mais perigoso agora, pertinho dos homens do Elias. Aruã olhou para o sol que nascia, depois para a cabana onde Raul lutava pela vida. A promessa que ele fez ao vaqueiro ecoou em seus ouvidos. Ele não podia deixar aquela bondade morrer, e não podia deixar seu povo e o rio morrerem. Precisamos ir atrás dessa raiz, Aruã disse. Sua voz não tinha mais hesitação. É o único jeito. Jurema estava sozinha em sua cabana. O saquinho de couro repousava em suas mãos abertas. A luz fraca de uma lamparina fazia os desenhos bordados parecerem dançar. Ela ouviu os passos do lado de fora antes que batessem. Entre, Aruã e Camus entraram. O rosto do jovem estava marcado pela decisão. Cacique, Aruã começou sem rodeios. O Bené se lembrou. Meu pai falava de uma raiz. A raiz do trovão. Ela cresce perto das gameleiras velhas, no vale do lado norte. Ele dizia que ela dava força ao coração dos remédios, que podia fazer um pouco render muito. Jurema ergueu os olhos. O vale do lado norte, onde Elias começou a desmatar. Sim. E onde os capangas dele devem estar vigiando, completou Camus cruzando os braços. É uma área perigosa, mas é a única chance, insistiu Aruã. Se essa raiz funciona como meu pai dizia, a gente pode usar só um pouco do remédio do saquinho, misturar com a raiz, fazer um remédio novo, forte o bastante para o seu Raul. E aí o saquinho fica quase completo para o ritual do rio. Jurema ficou em silêncio, pesando o risco. Olhou para o saquinho, depois para a determinação nos olhos de Aruã. Você entende o perigo? Ela perguntou. São homens com armas. Eles não vão perguntar o que você está fazendo lá. Eu entendo, mas meu tio vai comigo. Conhecemos a mata. Podemos passar sem fazer barulho, de noite. Camus assentiu. É arriscado, mas é possível. Se a raiz existir, vale a tentativa. Melhor que ficar aqui esperando o pior acontecer. Jurema se levantou. Andou até a entrada da cabana, olhando para a aldeia quieta. O dia estava começando, mas a sombra da ameaça já estava sobre tudo. Está bem, ela disse virando-se. Vocês vão.
mas escutem com atenção. Vão com o cair da noite. Usem apenas os caminhos dos animais, as trilhas mais fechadas. Se forem vistos, corram, não lutem. O objetivo é a raiz, nada mais. Ela se aproximou de Aruan. Você tem certeza que quer fazer isso? A culpa pelo seu pai não é sua para carregar. Aruan balançou a cabeça. Não é só pela culpa, é pela verdade e pelo seu Raul. Ele me deu uma chance. Agora eu vou dar uma chance para ele e para o rio. Um leve sinal de aprovação passou pelo rosto de Jurema. Então preparem-se. Levem apenas o necessário. Água, uma faca pequena, uma trouxa para a raiz. Camus já estava mentalmente fazendo a lista. E quanto aos homens de Elias? Se eles estão cercando a aldeia, vão nos ver sair. Deixem isso comigo, disse Jurema, um plano se formando em sua mente. Eu vou dar um jeito de distraí-los. Vou mandar um recado para Elias. Vou dizer que quero negociar, falar sobre o saquinho. Isso vai chamar a atenção dele. Os olhos e ouvidos dele vão ficar voltados para mim, para a entrada principal da aldeia. Não para o lado norte, no escuro. Negociar? Com aquele mentiroso? Camus protestou. Não é negociar de verdade. É ganhar tempo. É fazer ele acreditar que estamos com medo, que estamos dispostos a conversar. Enquanto ele fica esperando uma reunião que não vai acontecer, vocês dois estarão indo e voltando. Era um plano simples e perigoso. Tudo dependia do tempo, do silêncio e de um pouco de sorte. Quando escurecer nós vamos, disse Camus, colocando a mão no ombro do sobrinho. Tragam a raiz de volta. Jurema finalizou, seu olhar sério. E tragam a si mesmos de volta também. A aldeia precisa de vocês. Agora vá, Aruan. Descanse um pouco. Você vai precisar de todas as suas forças. Aruan e Camus saíram da cabana. O sol já estava mais alto, mas o ar ainda carregava o frio da noite. O plano estava feito. Um plano frágil como um fio de teia de aranha, mas era o único que tinham. Enquanto os dois se preparavam em silêncio, Jurema chamou um jovem mensageiro rápido e discreto. Ela ditou uma mensagem curta, para ser entregue a qualquer homem de Elias que fosse visto. A mensagem era um convite para Elias vir até a borda da aldeia ao amanhecer do próximo dia, para conversar sobre um objeto de valor mútuo. Era uma isca, e Jurema torcia para que Elias em sua ganância mordesse. Pouco antes da meia-noite, a lua era apenas um fio de luz no céu. A aldeia dormia um sono inquieto. Na sombra da cabana de Ima, dois vultos se moveram em silêncio. Pronto! A voz de Camus era um sopro. Pronto, Aruan sussurrou de volta. Eles não carregavam quase nada. Uma pequena bolsa de lona, uma faca, um cantil com água. O mais importante era o conhecimento do caminho na cabeça de Camus e a vontade de Aruan no coração. Saíram pela parte de trás das cabanas, rastejando por um trecho aberto até alcançar a mata fechada. A escuridão era quase completa, mas seus olhos acostumados enxergavam formas e vultos. Camus ia na frente, parando a cada poucos passos para escutar. O plano de Jurema parecia estar funcionando. Eles ouviram vozes baixas vindo da direção da entrada principal da aldeia, onde uma fogueira maior havia sido acesa para negociação. Os homens de Elias estavam concentrados ali. Aruan e Camus se afastaram, mergulhando na floresta do lado norte. O caminho era íngreme, cheio de pedras soltas e galhos baixos. Aruan sentia a perna latejar, mas ignorava a dor. Pensava em Raul, na febre. Pensava na raiz. Andaram por mais de 1 hora em silêncio total. A única coisa que quebrava o silêncio era o som dos insetos e, de vez em quando, o grito distante de um animal. Estamos perto, Camus finalmente sussurrou, parando atrás de uma árvore grande. O Vale das Gameleiras é logo depois dessa colina. Mas cuidado, a área foi desmatada, vai estar mais exposta. Desceram a colina com cuidado. Do outro lado, a paisagem era um choque. Onde antes havia mata fechada, agora havia tocos de árvore e terra revolvida. A luz fina da lua mostrava a destruição. No meio do deserto de tocos, algumas árvores enormes e antigas ainda resistiam. As gameleiras. Lá, Aruan apontou. Eles correram agachados até a sombra das grandes árvores. No chão, perto das raízes grossas que saíam da terra, Aruan viu o que procurava. Pequenas plantas com folhas em forma de coração e uma flor minúscula e branca. Ele não precisou de desenho. Seu instinto, ou a memória do sangue, disse que era aquilo. É essa, ele sussurrou, começando a cavar com as mãos com cuidado ao redor da raiz. Camus ficou de vigia, seus olhos varrendo a área clareada. Foi ele quem viu o movimento primeiro.
Aruan. Sua voz era um aviso urgente. 2 homens surgiram do lado oposto do clareiro. Eles andavam devagar, iluminando o chão com uma lanterna fraca. Estavam procurando algo. Capangas, Camus respirou. Acabou o tempo. Aruan puxou a raiz principal, colocando-a rapidamente na bolsa. Pronto, vamos. Mas já era tarde. A luz da lanterna varreu a gameleira e pegou o movimento deles. Ei, quem está aí? Gritou um dos homens. Corre! Camus empurrou Aruan para trás das árvores. Os 2 capangas começaram a correr em sua direção, gritando por reforços. Camus e Aruan viraram e dispararam mata adentro, subindo a colina íngreme de volta. Separa, Camus ordenou ofegante. Você leva a raiz direto para a aldeia. Eu vou desviar eles. Não! Vamos juntos! Aruan protestou, correndo ao lado do tio. Escuta-me, a raiz é mais importante. Corre, Aruan. Siga o riacho seco até o pé de genipapo. Depois vire à direita. Vai! Camus parou de repente, virou-se e começou a fazer barulho, batendo em galhos e correndo na direção oposta. Por aqui, peguem eles, ele gritou para atrair a atenção. Os capangas, ouvindo o barulho, seguiram na direção de Camus. Aruan ficou parado por um segundo, o coração batendo na garganta. Ele viu o tio sumir na escuridão, perseguido. Cada fibra do seu corpo queria ir ajudar, mas a bolsa com a raiz pesava em seu ombro. Raul, o rio, o povo. Ele engoliu o medo e correu. Seguiu as instruções de Camus, encontrando o leito seco do riacho. Sua perna doía a cada passo, mas ele não parava. Atrás dele, os gritos e os sons da perseguição se afastavam. A corrida de volta parecia mais longa. O tempo esticava. Aruan só pensava em colocar um pé na frente do outro, no cheiro da raiz na bolsa, no rosto de Raul. Quando finalmente viu o contorno familiar das cabanas à frente, as lágrimas misturaram-se com o suor em seu rosto. Ele saiu da mata cambaleando e caiu de joelhos no limite da aldeia. Dentro de minutos, mãos o levantaram. Era Jurema e outras pessoas que estavam acordadas na vigília. Camus. Aruan tentou falar ofegante. Ele vai voltar. Jurema disse, com uma firmeza que soava como uma ordem para o universo. Você conseguiu? Aruan apenas entregou a bolsa. Jurema abriu e pegou a raiz. Cheirou. Seus olhos se fecharam em reconhecimento. É ela, a raiz do trovão. Nesse momento, um vulto surgiu da mata. Era Camus, sujo, com a camisa rasgada no braço mais vivo. Ele caminhava rápido, olhando para trás. Eles desistiram da perseguição quando viram que eu estava perto da aldeia. Ele explicou, respirando fundo. Mas sabem que alguém estava aqui. O tempo acabou. Jurema assentiu, segurando a raiz com uma mão e o saquinho de couro com a outra. Então não temos mais 1 minuto para perder. Vamos preparar o remédio. Dentro da cabana de cura, o ar ficou carregado de esperança. Jurema, Ima e as mulheres mais velhas trabalhavam rápido. A raiz do trovão foi limpa, raspada e moída em um pilão de madeira até virar um pó fino. Jurema então abriu o saquinho de couro com cuidado reverente. Dentro havia um pouco de uma pasta escura e resinosa, com um cheiro forte de terra e folhas. Só um pouco, Jurema murmurou, tirando uma pequena porção com uma concha minúscula. Só o coração do remédio. Ela misturou a pasta com o pó da raiz nova em uma tigela de barro. Acrescentou um pouco de água quente. A mistura borbulhou suavemente e soltou um vapor que cheirava a floresta após a chuva. Aruan observava, segurando a respiração. Raul estava imóvel na esteira, seu rosto pálido e brilhante de suor. Jurema se ajoelhou ao lado dele. Com a ajuda de Ima, ela levantou suavemente a cabeça do vaqueiro e levou a tigela aos seus lábios. Beba, Raul. É a cura, ela sussurrou. Raul engoliu com dificuldade, um gole, depois outro. Quando terminou, ele caiu de volta na esteira, exausto. Todos ficaram em silêncio observando. Minutos se passaram. Então, lentamente, a respiração ofegante de Raul começou a ficar mais profunda, mais regular. A cor violácea em seus lábios começou a desaparecer. A febre está baixando, Ima anunciou, tocando a testa do vaqueiro com as costas da mão. Um murmúrio de alívio percorreu a cabana. Jurema fechou os olhos por um momento. Depois, levantou-se com o saquinho que ainda continha a maior parte do remédio original. Agora o rio, ela disse. Toda a aldeia se reuniu na margem do Paraguaçu ao primeiro raio de sol.
Jurema, com o saquinho em uma mão e um cesto com ervas especiais na outra, entrou na água até os joelhos. Ela começou a cantar uma canção antiga, em uma língua que só os mais velhos entendiam completamente. Sua voz era forte e clara. Um a um, os anciãos se juntaram ao canto. Aruan, Camu, Ima, todos eles. Eles não entendiam todas as palavras, mas sentiam o significado. Era um pedido de perdão, um pedido de cura. Jurema abriu o saquinho e deixou uma pequena quantidade do remédio sagrado cair na correnteza. Em seguida, espalhou as ervas sobre a água. O sol subia, iluminando o rio. E então algo aconteceu. O cheiro doce e ruim que pairava sobre a água começou a se dissipar, levado pela corrente. A água, que parecia opaca, começou a brilhar com mais clareza. Um peixe saltou à distância, depois outro. Era como se o rio estivesse despertando de um pesadelo. O alívio na aldeia foi tão grande que muitas pessoas choraram, mas a alegria durou pouco. De repente, gritos vieram da borda da aldeia. Eles estão vindo, todos os homens dele. Elias, furioso porque a negociação era uma farsa e sentindo o controle escapar, decidiu atacar. Ele e seus 8 capangas armados invadiram a clareira principal, brandindo facões e porretes. Seus rostos eram de raiva. "Me deem o saquinho!" Elias gritou, seus olhos procurando Jurema. Mas a aldeia não se paralisou de medo como antes. Camu pegou um bastão. Outros homens e mulheres pegaram paus, ferramentas. Eles formaram uma linha à frente de suas crianças, seus olhos cheios de uma determinação nova. "Você não leva mais nada daqui, Elias", Jurema disse, caminhando até a frente de seu povo. "Seu veneno não funciona mais, suas mentiras também não." Elias riu, um som feio. "E quem vai me parar? Vocês?" Foi então que um novo som encheu o ar. O som de galopes. De trás das cabanas surgiram 5 vaqueiros a cavalo. Eles vinham da fazenda Boa Vista e de outras propriedades próximas. Homens de chapéu de couro e rostos sérios. O mais velho entre eles falou: "A gente vai parar, Elias. O rio envenenado matou nosso gado também. A gente sabe de tudo agora." Ele olhou para Jurema. "A cacique mandou nos avisar. Viemos ajudar." Elias e seus capangas, agora em menor número e cercados, hesitaram. A coragem deles sumiu. A luta foi rápida. Os vaqueiros e os homens pataxó desarmaram os capangas sem muita dificuldade. Elias tentou fugir, mas tropeçou e caiu. Camu o segurou com força. Nos dias seguintes, as autoridades de Mucugê vieram à aldeia. Elias foi preso pelos crimes de desmatamento ilegal, contaminação do rio, e suas mentiras foram expostas para todos. A verdade sobre Itã, o grande curandeiro que morreu protegendo as árvores, foi contada em voz alta. Seu nome foi limpo. Raul se recuperou totalmente. Sentado ao sol na frente da cabana de Ima, ele conheceu os filhos de Aruan, que haviam sido trazidos até a aldeia por um vaqueiro amigo. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos azuis. "Seu pai é um homem muito bom", ele disse para as crianças de Aruan. O saquinho de couro ficou na aldeia. Fechado de novo, quase completo, ele foi colocado em um lugar de honra. Não como um objeto de magia, mas como uma lembrança. Uma lembrança de que a bondade de um estrangeiro e a coragem de um jovem foram mais fortes que qualquer veneno. Aruan olhou para o rio, agora limpo, e depois para o saquinho. Ele finalmente entendeu. A jornada do seu pai não terminou em fuga. Terminou aqui, com a cura de um rio e de um homem. E sua própria jornada tinha apenas começado.